mas são posições estáticas e posições dinâmicas, em movimento. Antigamente falava-se muito em estabilidade como uma capacidade de manter o corpo parado numa posição sem grandes oscilações. Hoje a gente não vê dessa forma. A gente vai falar que a estabilidade é capaz de manter o corpo de forma adequada, seja durante uma posição estática, por exemplo, ficar de pé, por exemplo, quando você está andando de ônibus, quanto numa posição dinâmica que é durante o movimento. Seja um movimento só de andar igual eu ando aqui, seja um movimento quando você está no esporte. Então, isso que a gente vê. E a grande vantagem dessa estabilização é que ela permite que o movimento ele aconteça de uma forma mais adequada, sem sobrecarregar estruturas que não deveriam estar participando desse processo. Então, por exemplo, quando eu fico em pé e eu estou parada aqui, se a minha estabilização estiver ok, eu vou ter, a gente vai falar depois sobre equilíbrio, vocês vão ter um pouco de ideia sobre isso. Eu vou ter pequenas contrações musculares, porque você sabe que a gente não fica parado, né? A gente faz oscilação o tempo inteiro. Então, quando eu estou aqui, entre aspas, parado, meu corpo faz pequenas oscilações para frente, para trás, para um lado, para o outro, eu estou todo oscilando. Só que durante essas oscilações, se tudo estiver funcionando bem, eu vou ter assim, o tibial anterior contraindo um pouquinho, o tríceps, principalmente o gastrocnêmio, contraindo um pouquinho. Eu tenho minha musculatura do core fazendo pequenos ajustes, pequenos, que vocês não estão vendo. Tanto vocês têm a ideia que a gente fica como? Parado. Se eu não tiver um bom sistema de estabilização, eu vou precisar começar a usar agora músculos, que são muito mais músculos para produzir grandes movimentos. Por exemplo, os eletores. Então é aquela pessoa que às vezes você vê a aula, eu estou parada aqui de perfil para vocês. Eu tenho que passar uma ideia de que eu estou relaxada, eu estou bem, eu estou em postura, eu estou bem. Aí vocês vão ver pessoas paradas assim. Sabe, parece que o corpo está caindo, mas parece que o corpo está caindo. Isso é falta de estabilidade. Eu estou tendo que apoiar o meu corpo em cima de estruturas passivas. Eu apoio aqui em cima dos ligamentos da minha coluna ou em cima dos ligamentos do meu quadril. Eu não tenho a musculatura me mantendo numa posição adequada. Então isso faz com que tecidos que estão em volta dessas estruturas que deveriam estar sendo mantidas, principalmente pela parte muscular, tem uma grande participação desses tecidos que são passivos. E aí a gente começa a ter problema desses tecidos. Tá? Então, antigamente acreditava-se só nessa questão muito estática. Hoje a gente viu que a estabilidade ela deve estar acompanhada também de atividades dinâmicas. Ela tem que ser trabalhada ou feita, pensada durante atividades dinâmicas. Esses mecanismos aqui de subsistemas a gente chegou a falar, acho que na primeira aula, mas só reforçando. Para eu me manter estável com uma boa postura, eu preciso das três componentes. Eu preciso de um componente neural que manda o estímulo de qual músculo eu contraio, a intensidade dessa contração. Eu preciso de músculos fortes para que eles sejam capazes ou resistentes, né? Quando eu digo forte, em todas as suas capacidades. Resistente para me manter na posição adequada, me manter numa rigidez, que a gente chama de uma rigidez de estabilidade. E eu preciso também dos tecidos passivos, da minha cápsula articular, dos ligamentos, da própria fáscia, mantendo também isso. Porque a fáscia, esses tecidos aqui, eles são extremamente econômicos. Eles não gastam muita energia, praticamente não gastam energia. Esses aqui gastam energia demais. Então, o meu corpo, como ele gosta muito de economizar energia, ele vai ajudando esses dois mecanismos. E o sistema neural vem controlando esses ajustes, tá? Então, a gente pensa nessa região do tronco em dois grandes grupamentos. Alguns autores não gostam mais de entender dessa forma, mas só para você já começar a formar. A gente sempre tem uma ideia que músculos muito longos, músculos muito grandes, eles têm uma função muito relacionada com o movimento. Enquanto músculos menores, perto
principalmente quando a gente pega a coluna. Eu tenho músculos enormes, como o latíssimo, como o trapézio, que eles movimentam a coluna de uma forma inteira, assim como os eretores também. Mas na base, na parte bem profunda deles, eu tenho aqueles músculos bem pequenininhos que eles se estabilizam ou eles ajustam o movimento de uma vértebra em relação à outra. Então a gente tem uma ideia que músculos que são, chama mais de músculos locais, músculos profundos, músculos menores em torno da articulação, estão mais relacionados com a estabilidade, enquanto músculos que a gente chama de globais, músculos muito grandes, com muitos movimentos, tem uma ideia principalmente de gerar muitos equipamentos muito grandes, muitas articulações, eles têm uma função principal de gerar o movimento. Só que quando a gente pensa nessa ideia de estabilização, eu vou precisar não só desses músculos pequenininhos, só que aí eles ampliaram essa nomenclatura dos músculos estabilizadores e começaram a chamar de músculos do colo, que são esses músculos centrais, que têm uma grande, além do movimento, eles também ajudam a gerar a estabilização. Então aqui é que deu uma misturadinha de um conceito antigo de músculos locais e músculos globais, né? E agora a gente vai ter músculos meio misturados. Então quando eles falam em músculos do core, a gente vai pensar principalmente nesses músculos que estão tanto estabilizando a lombar, mas quanto estabilizando a pelve. Lembra na cinesiologia que a gente viu que todo movimento pélvico determina movimento na lombar e no quadril? A ideia vai ser essa. Serão esses músculos que conseguem dar uma estabilidade na pelve, que me ajudam a manter essa pelve estável, mas não no sentido de parada, estável, para que músculos que estão acima do tronco, membros superiores, e músculos que estão abaixo dos membros inferiores, possam ter um ponto fixo para gerar um movimento adequado. Tudo bem? Então a gente vai ter um core com grande quantidade de músculos, tá? Então a gente vai ver aqui muito a própria musculatura abdominal, oblíquo, principalmente o oblíquo interno. O oblíquo interno, ele é muito estabilizador, ele lembra muito a ideia da ação do transverso, no sentido de estabilizar. Os multífidos, aí a gente vai entrar com grandes músculos que eles trabalham em pares. E quando eles trabalham em pares, eles aumentam a estabilidade daquela região. É o que eles chamaram, né, também para fazer parte desse core trabalhando junto, mas eles chamaram dessas unidades externas oblíquas, que são músculos que se cruzam. Aqui a gente tem posteriores, eu acho que isso daqui eu nem gosto tanto, assim, eu acho que isso daqui é o que a gente mais estuda, que a gente vê mais, tá? Esse oblíquo posterior, onde a gente tem o latíssimo de um lado e a gente tem o glúteo máximo do outro, todos eles unidos à face coracolar. Então, quando eu tenho contração, o interessante é que esses músculos, eles tendem a contrair juntos assim, olha, dessa forma. Por exemplo, quando a gente anda, quando a gente corre, esse movimento que a gente faz de oblíqua aqui, concorda que esse glúteo máximo está puxando minha perna para trás? Esse latíssimo está puxando meu braço para trás. Isso, olha. Quando a gente anda, então, fazendo esses movimentos de rotação, essa dissociação entre as cinturas. E quando eles contraem, como eles estão ligados nessa face coracolar, ele gera uma tensão entre os dois lados, isso aumenta a estabilidade da região, principalmente ali da sacroiliaca. Da mesma forma que músculos anteriores oblíquos, entre os adutores que puxam essa pelve para baixo, e no caso aqui, principalmente o oblíquo externo, que vai puxar esse sistema todo para cima, igual eu tenho aqui. Eu tenho isso aqui cruzado, que mantém a estabilidade da minha síntese pública. Vocês vão estudar em esportivo uma patologia que chama, o nome popular é pubalgia, que é um processo inflamatório do público, só que o nome bonitinho é osteite, tá? Que é justamente
justamente uma sobrecarga sobre a região do lúpus. E o que a gente observa nessa sobrecarga? Que existe um déficit entre a quantidade de força dessa musculatura. Uma delas está mais forte do que a outra. Então ele puxa o ramo do corpo, seja para cima pelos ombligos, seja para baixo pelos adutores. Então esses sistemas, eles se cruzam, que são no caso dos sistemas oblíquos, para tentar aumentar a estabilidade, seja simples e pública, seja aqui da sacroiliaca. Posteriormente também existe um sistema bem interessante, contínuo aqui, que a gente vai ver, ajudando a estabilizar também a região de sacroiliaca, porque quando eu desço com os eleitores, eles têm essa camada comum aqui, que ajudam a puxar os ilíacos para cima, como se fosse uma antiversão. Isso aqui, né? Os eleitores fazem extensão ou antiversão. E esse sistema conecta com os discos que fazem justamente o oposto. Puxa isso aqui para onde? Para baixo. Então eu tenho um sistema puxando para cima e um sistema que puxa para baixo e tenta estabilizar também essa região da pelve. Então esses sistemas, a ideia principal é: vamos gerar, quando eu precisar contrair esse equipamento, vamos gerar um ponto fixo, um ponto estável, para que o movimento ocorra da melhor forma. E na fisioterapia, que é específico, a gente gosta muito de uma outra terminologia, que é como se fosse o olho do mosquito disso aqui. Na verdade, a gente começa com essa ideia. A físio chamou de unidade interna, um conjunto de músculos, são os quatro que estão aqui, o transverso, o diafragma, os glutíferos. Esses músculos, eles contraem meio em conjunto. Quando você aciona, por exemplo, você contrai o período para segurar o xixi. Se eu falar com vocês assim, segura o xixi, vocês vão sentir que existe um certo travamento da respiração e um aumento de tensão na região abdominal. Esses músculos, eles trabalham de uma forma bem organizada, tá? Então a gente chama eles de unidade interna, porque eles são a camada mais profunda que a gente vai ter desses músculos do cólon. Então na fisioterapia a gente falava disso. Estabilidade era o trabalho dessa musculatura que a gente ficava só nisso. Só que depois, aos poucos, isso aqui foi se expandindo para outras regiões. Porque ele começava a ver que não eram só esses músculos, né? Que eu precisava de outros. Então essa unidade interna, é como se fossem os músculos que estão mais selecionados com manter essa pressão intraabdominal. É como se fossem músculos responsáveis por manter uma percepção de como está essa condição dentro do seu abdômen, e aí eu vou ter a ativação de vários outros músculos na tentativa de me estabilizar. Ok? Ok, de uma forma geral, qual é a importância de estabilização? Gerar um movimento? Bom, eu preciso gerar um ponto fixo para o músculo poder funcionar. É estabilidade. Por exemplo, lembra que eu sempre falo assim, se eu quero movimentar o bíceps, o músculo ele nunca sabe para onde puxa, concorda? Ele puxa quem? Quem estiver mais móvel. Os músculos da estabilidade, eles vão promover como se fossem pontos fixos. Na extremidade, eu não quero que o músculo funcione. Eu quero que a minha articulação movimente menos. Imagine o seguinte, toda vez que você contrai os eretores para levar a coluna para trás, eles puxam as vértebras com força para trás, sem muita organização. Eu preciso dos músculos estabilizadores para ajustar quanto que uma vértebra vai movimentar uma em relação à outra, até o ponto que uma não se movimente mais. Se eu estou aqui e eu contraio, por exemplo, os abdominais, eu não sei se isso vai puxar minha pelve, se isso vai trazer meu tronco para frente. Por que meu tronco vem para frente? Porque eu consigo estabilizar a pelve e puxo. Se eu não tivesse isso, toda vez que eu contraísse a musculatura, eu faria isso. O movimento ficaria meio bagunçado, porque eu moveria segmentos que não é o que eu quero movimentar naquele movimento. Então a estabilização, ela serve para gerar como se fosse um ponto fixo para o músculo, onde eu não quero que ele movimente.
E ele vai fazer, então, se ele movimenta menos ali, ele não vai gerar sobrecarga em articulações que eu não gostaria de mover. Imagina, toda vez que eu levanto o meu braço, eu tenho que fazer uma força para frente. Essa força tem que ser equilibrada com forças atrás, porque senão eu cairia para frente. Então, isso aqui me puxa para trás, que está firmando sobre a minha pele. Imagina que toda vez que eu levantasse, eu quero levantar o braço. Se eu levantasse o braço, eu tivesse que fazer isso porque a minha pele fica desequilibrada. O que você acha que você vai dar no final do dia? Morta. Então a estabilidade, ela serve, gente, é como se eu limpasse o movimento. A estabilidade, ela vai gerar ponto fixo, ela vai estabilizar, não é parar, mas ela vai fazer com que aquilo ali fique numa posição mais adequada para eu movimentar o que está distante. Se vocês pegarem pessoas, você já deve ter visto isso, pessoas que a organização motora não é muito boa, o seu pé está meio bambo, vocês vão reparar, ela vai movimentar o braço, você vai ver o corpo dela meio que movimentando tudo junto. Pessoas que estão mais estáveis, você vai movimentar. Para que eu preciso movimentar meu quadril aqui? Para nada, mas vocês vão começar a reparar. Por exemplo, pessoas que muitas vezes vão movimentar um braço na musculação. Vou transferir a musculação, porque é um nível mais pesado de estabilização. Lembra que eu falei para vocês que ele pode levantar o pezinho? Você já viu que em casa depende, já viu, tem gente que levanta bonito aqui. Esse exercício é trabalhar qual músculo? Deltoide. Ou o principal desenvolvimento de ombro, deltoide. Ok, vocês vão ver gente aqui fazendo assim, ó. Se for unilateral, a pessoa faz assim, ó. Para que eu estou mexendo no meu corpo inteiro? Com qual objetivo? Não tem objetivo naquele momento, é a movimentação do meu braço. Mas para isso eu preciso de uma boa estabilidade. Eu estou levantando um peso, eu estou fazendo muita força, que está puxando a minha escápula, a escápula puxando a torácica, que puxa a minha lombar. Então eu estabilizo a lombar, estabilizo a torácica, estabilizo a minha escápula, para que o movimento seja apenas aonde? Na minha glenomerular. Mesma coisa quando a gente vai trabalhar membros inferiores, se você quer chutar, que é um dos grandes problemas da pubalgia. Na hora que você chuta uma bola, eu quero fazer força para que haja flexão de quadril. Eu não quero uma diversão de pélvico, concorda? Eu quero que esse músculo flexor do quadril, que é o mesmo da antiversão da pelve, mas eu não quero a pelve fazendo uma antiversão. Eu só quero fazer uma flexão de quadril. O que eu preciso contrair? Os abdominais. Porque eles travam a minha pelve. Então, quando isso puxa para baixo, os abdominais travam para que isso não vá para baixo. E sim como ponto de apoio para eu fazer meu chute. Então, um bom chute, não, nós jogadores de futebol, um bom chute não é só a força do quadríceps. Se você tiver muita força no quadríceps, mas não tiver estabilidade da pelve, não tem aonde o quadríceps ter ponto de apoio para puxar a perna. O reto femoral vai fazer a direção da pelve. Aí começa o paulismo. Porque eu vou ter um flexor muito forte fazendo o quê? Roçando assim o ciclo para baixo o tempo inteiro. Entendeu a ideia? Tá? Então, essa grande função da estabilização é gerar um ponto de apoio para que os músculos possam funcionar de forma adequada, diminuindo, então, o excesso de movimento em outras áreas. É bem que está lá na frente como definição, tá? É porque eu não decoro a definição. Diga. O posterior de coxa, ele está nesse centro, né? Ele não é o que produz a força, ele é o desacelerador do seu chute. Ele não é o acelerador do seu chute. Ele desacelera. Ele entra quando você prepara o chute, quando você joga a sua perna para trás para preparar. Ele faz, na verdade, aqui a gente ainda não fez aqui, mas ele faz como se fosse um pioneiro. Ele posterior, ele alonga o músculo da frente, para depois de tudo alongar no início, você vem e faz isso. Vou deixar aqui.
vícios, eles entram desacelerando o movimento. Eu busco velocidade enorme. É por que a minha perna não vem até aqui em cima? Porque os vícios freiam. É igual quando você pega alguma coisa e você arremessa. A força de arremesso é do tríceps. Mas o músculo que lesa muito é o bíceps, porque é ele que tem que fazer o quê? Desacelerar essa potência. Então, tanto os músculos que aceleram quanto os que desaceleram podem lesionar. Geralmente, os que desaceleram lesionam mais, que são os bíceps. Aí, tipo, a gente pode ter a lesão. E aí, quando vai frear, tem a lesão. Que é quando você está em ação excêntrica. Frear é ação excêntrica. Então, geralmente, o jogador de futebol ele pode lesionar das duas formas, né? Vou passar rapidamente, depois vocês vão ter a chance de esporte. O músculo ele lesiona sob tensão. Tensão acontece sobre duas formas: sobre força e sobre alongamento. E às vezes a gente acha que tensão é só contração. Tensão não é. Tensão pode ser durante uma ação concêntrica, força. Durante a geração de força, isso aqui não é força, levantar, só que a força a gente vai ter uma ação concêntrica e uma ação excêntrica, é tudo força. Na verdade, o movimento tem isso mesmo. Não faz. Então, eu posso me lesionar porque eu fiz muita força no ré para chutar excesso de tensão, mas eu posso lesar ofícios por um excesso de força de forma excêntrica. Excêntrica é desacelerar o movimento. Tensão pode ser força, mas tensão também pode ser alongamento. Por exemplo, a bailarina, quando ela arremessa uma perna, ela não quer desacelerar, ela quer que a perna chegue aqui. Então, na hora que a perna está subindo muito rápido, os discos estão se alongando muito rápido. Pode ter lesão. Então, às vezes, tem que só separar assim, se é alongamento é passivo, excêntrico é outra coisa. Ação geral, desacelerar o movimento. Vocês não estiverem melhor, aqui na frente, senão eu vou outras coisas que eu vou falando. Tá? Quando a gente vai falando de biometria, controle neuromotor, a gente volta um pouquinho. Mas as lesões acontecem muito mais em ações excêntricas, é muito comum. Cultura, por exemplo, o tríceps. Quando a gente rola essa muito tríceps, lá no canto o tríceps rural, que é o balcão, leva-se muito principalmente na transição do excêntrico que armazena energia para explodir no concêntrico. Então, uma transição onde a pessoa passa daqui, a gente vai falar isso aqui no livro, ela vem assim, na verdade, nessa vida daqui para cá, tem muita lesão, muito excêntrico. O excêntrico gera muita força. Muita força. Então, você acumula muita força no excêntrico, na hora que você vai usar aquela força toda como uma explosão para uma ação muscular, o tecido muscular conjuntivo não aguenta a quantidade de força que o músculo pode gerar e ele acaba rompendo. É o que acontece no tríceps. Como é que o tríceps se rompe? O cara está correndo, lança uma bola, ele faz o quê? Acelera rapidinho, né? Assim que a gente tem. Você deve ter visto já no Instagram, tem um bem legal que uma mulher treinando, arranca, está se dando um saltinho, na hora que ela põe o pé, ela arranca o pé de trás, que é o pé que me conhecendo, para depois fazer o concêntrico da impulsão, estoura na hora, você já viu? É a transição. Acumula energia demais, então você vai entender que a gente vai falando de biometria. Bom, questão de prova, o que não foi da prova? O que a gente, para avaliar a estabilidade, foram propostos alguns exercícios onde eu vou ver a capacidade dessa musculatura mais central, essa musculatura mais região-lombar dela fazer estabilizações no motor. Então, para isso, eles fizeram alguns exercícios ou propuseram alguns movimentos
um teste de ponte. Isso daqui são testes para avaliação da qualidade da sua estabilização. Estabilização não é simplesmente isometria, mas ela vai ser muito avaliada em isometria, tá? Esses dois testes são testes isométricos, para ver se esses músculos conseguem ter aquela região estável durante um período de tempo. Então, o primeiro que a gente tem aqui é um teste onde o paciente vai fazer um movimento de ponte, sabe a ponte clássica? Nós amanhã nós vamos treinar isso, tá? Aí só vem com uma roupa mais confortável, não tem problema se for calça. Só que vem uma calça que permite que você veja a minha não diverte nada, porque ela é larga, uma calça muito justa vai atrapalhar. Os meninos, essas calças muito baixas atrapalham, tá? Então a gente vai fazer um movimento clássico da ponte, levantar o quadril, e na hora que a gente estiver em cima, a gente vai estender o joelho. Mas vocês estão vendo que eu não estendi o quadril, eu só estendi o joelho. O que a gente observa? A gente vai querer observar as cristas livres. Eu quero ver se essas cristas livres conseguem se manter alinhadas ou se eu tenho uma queda da pelve. Então, eu faço a ponte, contraio a musculatura e tiro um pé. Só isso aqui, ó. Tiro um pé do apoio. E eu quero ver se o glúteo do lado do apoio, se esses oblíquos aqui, oblíquo direito, externo, oblíquo interno, esquerdo, se eles conseguem manter esse bom alinhamento. Difícil demais. Difícil demais. Tá? Então a gente vai ver isso. Eu tenho que sustentar por um tempo, então não é só tirar o pé do apoio, a gente levanta, mantém 10 segundos, tá? E outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui é que o próprio exercício para avaliar a estabilidade é um excelente exercício para trabalhar a estabilização de mente vermelha. Claro que eu não começo com um exercício tão difícil quanto esse. Isso aqui é difícil, eu vou ver lá amanhã. Fazer isso aqui, tirar o pé do apoio, manter isso alinhado, não é um processo fácil, tá? Então a gente vai testar com a ponte, tá? Então a gente vai chamar a ponte com extensão do joelho, eu vou tirar um pé do apoio. Classicamente, onde vocês já conhecem, são os exercícios de prancha. Então a prancha pode ser realizada de duas formas, né? Uma prancha frontal, que é a mais clássica, que é essa daqui. Para ela existem parâmetros para te dar uma ideia de como anda a força, a capacidade de estabilização desse core, tá? Então, por exemplo, quem faz prancha na academia? Quantos segundos eles pedem para você ficar na prancha? 30, né? 30 é fraco. Então, o que deveria ser o nosso objetivo? Tudo bem, eu começo com 30 como objetivo. Se eu não faço a atividade nenhuma, vou começar a fazer treino de manhã. Se você tentar ficar na prancha 3 séries de 30 segundos, você morre, senão é difícil demais. Parece, já viu o pessoal brincando que parece que o relógio vai voltando para trás quando você está na prancha? É desse naipe mesmo. É desesperador, não sei porquê, mas a prancha você começa com 1, 2, 3, 25, 26, 27, 8, 5. É desse jeito. E o ideal é que ali a gente consiga aumentar esse tempo. Então, eu faço saia, eu faço 3 de 30 sem problema. Ok, você está fraco. Então, você tem que aumentar o tempo da prancha, tá? O objetivo é você vai aumentando o tempo. Tempo ideal para ter uma boa estabilização no primeiro momento é que mulheres fiquem com o tempo pelo menos de 50 segundos, que é quase um minuto. Tá? Os homens, é pior ainda. Ou você vai ficar em minutos quebrados. Galera da prancha, minutos quebrados, prancha, nem perto. E ali não é só também. O grande problema da prancha é manter a prancha
Eu não posso permitir que o paciente faça flexão de quadril. Então a pelve vai entrar, não é necessariamente em retroversão, né? Eu tenho que entrar na prancha e voltar aqui não, tá? Mas eu tenho que estar alinhado, eu não posso permitir que eu faça uma extensão, vocês vão ver como que a gente faz errado. Eles vão realmente começar a girar. Dessa prancha frontal, existem esses tempos que são tempos normativos, que eles viram que a população em geral, sabe, aquele monte de gente tem valor de referência. Na prancha lateral, a gente não tem esses valores de referência. O que a gente faz é comparar bilateralmente. Lembrando que se eu estou sobre o lado direito, eu estou testando os músculos do lado direito. E não é só abdominais, não, tá, gente? Muita estabilidade de ombro aqui também. Muita estabilidade de ombro. Aqui pega muitos oblíquos nesse lado, mas pega muito abdutor desse lado também. Então, lembra, a prancha pega os músculos que estão abaixo, assim como a prancha frontal vai pegar principalmente os músculos da região anterior. E aí, quando o paciente está em prancha, a gente tem que observar, porque tem pessoas que não conseguem a prancha, não é pelo core propriamente dito. Falta de estabilização no braço, vai perdendo o braço, vai fazendo assim, ó. O corpo vai passando pelo braço. Mas a gente tem que treinar. E outro teste, que ele não é o objetivo, ele não é olhar essa estabilidade do core, ele é muito mais para avaliar o comportamento desses músculos no membro inferior, que é um teste chamado de step down, que eu acredito que vocês não precisam alguma coisa para cair. Mas o teste de step down, ele é principalmente para avaliar o comportamento dos membros inferiores quando a gente está fazendo uma ação excêntrica, que seria assentar, descer uma rampa, descer um degrau, que é o próprio step down, seria isso, né? Descer um degrau. Só que a gente aproveita o teste de step down para ter uma ideia também de como está a estabilidade. Isso é um teste, principalmente para membros inferiores, mas a gente leva um pouquinho de tronco. Por quê? Se eu não tiver uma boa estabilidade no tronco, eu não consigo fazer o step down de forma adequada, porque os músculos estão aqui apoiados, trabalhando, tentando estabilizar a minha pelve, eles estão no membro inferior, mas eles estão estabilizando a pelve que estabiliza meu tronco. Então, quando eu olho o que deve, isso são critérios, a gente vai dando X, tá? Para ver a população. Eu vou marcando tudo aquilo que o meu paciente faz. Ah, comecei a fazer o teste de step down. Mão na cintura, comecei a descer. Desequilibrei, tirei a mão da cintura, eu perco um pouco. Desequilibrei a pelve, tá vendo que inclinação ali? Da pelve, inclinação. Então, step down, a princípio eu precisaria descer, eu não tenho. Eu não vou desestabilizar o tronco, mas eu vou perder o joelho, tá? Se eu desço os parâmetros do tronco bonitinhos, me dá uma ideia que a estabilização mais do meu tronco está ok. O problema está principalmente nos músculos que vão para o membro inferior. E aí a gente vai ver. É o joelho que entra para dentro em redução excessiva do quadril, que vai pegar o pé de fraqueza, de abdutores, como o glúteo médio, como até o glúteo máximo, os rotadores externos. Essa mesma pressão muitas vezes faz um aumento da pronação desse pé. E aí eu vou marcando. No final eu olho e eu tenho uma ideia. Isso que a gente chama de teste de membros inferiores. A gente aproveita ele para imaginar como é que o tronco está. Não sei se vocês já fizeram, a gente vai fazer, mas tinham turmas que vinham fazer o step down, tinha meninas, principalmente meninos, que você sobe no degrau, olha lá. O step down ele pode ser feito para dentro, para frente, o step down anterior, mas existe um step down lateral, tá? Então, por exemplo, no anterior, subia no degrauzinho, eu tinha que fazer isso aqui, para descer. Tinha meninas, minha mão, na hora de fazer apoio unipodal, não fica, que provavelmente vai aparecer na galeria. Na hora que fica em apoio unipodal, começa a fazer isso. Quando começa descendo, começa a fazer isso aqui, olha. Isso é boa estabilidade? Não. Olhando todo o exercício, você
tem que ensinar ao paciente que o cara não é obrigado a descobrir o que ele precisa. Então a gente deixa a pessoa sim no exercício, é claro, e depois a gente pede a pessoa para fazer, a gente deixa a pessoa se familiarizar com o exercício. E pede e a gente vai marcando. Se essa coluna, se esse tronco inclina muito, se a pelve inclina muito, se vai dar para a gente uma ideia de falta de estabilidade nessa região do corpo. Tá? O teste não é feito por isso. O teste é feito por estabilidade de membros inferiores. A gente rouba um pouquinho do teste para ver um pouco como que esse core está. Ok? Então, quando eu penso em estabilização, a gente quer qualidade no movimento. Eu não quero intensidade de força, não é isso. Eu quero que o movimento ele aconteça da forma, entre aspas, mais limpa possível, mais econômica, sem sobrecarregar outras articulações que não tem nada a ver com o movimento. Toda vez que eu vou levar a mão na cabeça, eu tenho que fazer uma extensão da lombar. Rápido, não está funcionando. Toda vez que eu levanto o meu joelho, eu faço uma retroversão da terra. Tem alguma coisa que está em desequilíbrio, então eu estou dando sobrecarga em estruturas. Por isso que a gente pensa muito na questão de qualidade. Aqui é uma característica que a gente procura os exercícios e a forma que normalmente se realiza. Os exercícios de estabilidade nem sempre são trabalhados de forma isolada. Tipo, vamos trabalhar agora exercícios de estabilidade. A gente só faz isso nos pacientes que são muito instáveis. É aquele paciente que fica em apoio unipodal e não consegue. É aquela pessoa que vai fazer, por exemplo, uma prancha, só que não consegue nem esperar as correções para que a prancha fique correta. Nesses pacientes, a gente vê que tem uma capacidade muito pobre de acionamento ou de entender quais músculos devem ser acionados. Caso aconteça isso, a gente faz um trabalho separado de estabilização. Agora, pessoas que têm uma certa consciência que essa instabilidade não é tão gritante, a estabilização é trabalhada junto com o exercício. Porque a estabilidade lembra de flexibilidade depende de cada paciente. A minha flexibilidade é boa para mim, para minha faixa etária, minha atividade física. A bailarina tem que ter uma estabilidade diferente, um alongamento. A estabilidade para mim, eu levanto, eu faço exercício de braço com 2 quilos, a outra colega daqui faz com 10 quilos. Então, ela precisa de um acionamento muscular muito maior, ela tem uma sobrecarga muito maior que eu. Então, a estabilidade também ela vem da demanda da atividade que você faz. Tá? Só que, como característica, quando eu começo a trabalhar com aqueles pacientes muito instáveis, a gente tem que começar a ensinar alguma coisa sobre estabilidade. Quais são as principais características de um exercício de estabilidade? Primeiro, eu vou ter que ensinar o paciente a pensar naqueles músculos. Contrai a barriga, prende isso aqui, mas não para de respirar. Mantém isso aqui parado, não deixa a sua coluna balançar. Contrai o bumbum, mantém o bumbum, contrai o bumbum. A pessoa ela começa por consciente. Tá? Eu tenho que entender primeiro. A gente trabalha como são exercícios que são para ajustes de um movimento. Eu não preciso trabalhar com grandes cargas, na verdade a gente nem tem carga. A gente trabalha com o próprio peso corporal desses pacientes, a gente não fica pondo peso para o paciente fazer. Então a gente trabalha com as resistências mais baixas, por ficar ali com a carga mais baixa, e o número de repetições na fase inicial, eu trabalho com poucas repetições. Porque são músculos que, apesar de serem muito características tonta, de não ter muita contração, o paciente não está acostumado a acionar. Então eu começo com carga muito baixa, poucas repetições só para que aquele músculo acione. Por exemplo, quando eu faço prancha, a gente não faz 3 séries de 15, faz na prancha? Não, no máximo você faz 3 e é isso aí. Só que você mantém no final por um longo período. Você começa 3 repetições com o que você aguenta, depois você vai aumentando o tempo. É isso que a gente vai ver depois. Então eu tenho poucas repetições
Esse tempo de manutenção, pelo menos 10 segundos, pelo menos. Na prancha, 10 segundos é bom? Não, é péssimo. Mas eu começo com um tempo menor e vou aumentando. Os movimentos, eles devem ser o mais preciso possível. Então, aquilo que eu quero fazer deve ser bem cuidado, eu não quero movimento de outras articulações associadas. E a gente começa pela isometria e com aqueles movimentos mais clássicos, mesmo movimentos mais baixos, a gente vai ver. Que são os movimentos, a própria ponte, sem levantar uma das pernas. A prancha, se eu não consigo fazer com o pé esticado, o joelho estendido, a gente faz com o joelho fletido para ser uma menor sobrecarga. Exercícios de 4 apoios de gatas, assim, onde você levanta uma perna, levanta um braço. Aqui também são exercícios de estabilização, tá? E definitivamente, uma coisa que eu não quero são compensações. Tipo, eu estou fazendo uma ponte para a estabilidade, aí de repente eu começo e levo para uma interlocutância. Ou eu estou fazendo a prancha, começo a cansar em interlocutância. Isso eu não quero. À medida que eu for treinando, eu vou fazendo evolução no exercício. O que seriam essas evoluções? Eu mantenho sempre essa ideia que eu quero manutenção de tempos, claro que esses tempos vão aumentando, mas eu sempre preciso de exercícios adequados, eu sempre preciso usar só aquele exercício. E eu não quero que ocorra compensações. Só que aí eu posso agora ir aumentando um pouco mais a resistência, aumentando um pouco mais o número de repetições. Eu quero que o meu paciente consiga fazer isso de uma forma sem que ele tenha que ficar pensando. Por exemplo, eu estou aqui andando. Imagina se eu tivesse que andar e pensar assim, contrário que você só agora aciona mais, no caso do relatíssimo, junto com o glúteo máximo para estabilizar a sacroiliaca, contrário. Mantém agora uma contração mais isométrica que você parou. Imagina se eu tivesse que pensar nisso para cada músculo. No início a gente precisa. Só que eu espero que com a minha evolução no treinamento, isso passe de uma forma consciente, para uma forma inconsciente. Por exemplo, eu pego hoje um peso e vou fazer elevação lateral, eu não preciso ficar assim. Não esquece não, mantém estabilidade, mantém. Por quê? Porque eu estou acostumado a fazer assim. Se você pegar um paciente que faz e está assim, o tempo inteiro, você fala, não pode mexer o corpo, não tem isso aqui parar. A pessoa vai fazer 2, 3, 5 repetições e depois ela vai começar de novo. Porque esses músculos não estão adaptados a gerar esse tanto de contração, a manter isso. Então eu tenho que ficar pedindo de forma consciente. Não perde. É o que o Pilates faz. O Pilates pega você estabilizar e ela fica. Respira e estabiliza, não perde. Até que isso se torne uma coisa que faça parte do seu corpo. Você não precisa ficar pensando sobre ele mais. Tá? Aí a gente vai aumentando e depois uma coisa que a gente vai fazer é trazer para dentro do movimento. Se o paciente tem muita dificuldade, a gente começa com posturas mais estáticas. Por exemplo, eu vou simplesmente para ele fletir um pouco o quadril e manter isso aqui estável. Mantém, não perde. Gente, é muito fácil eu fazer porque eu tenho boa estabilidade nesse tipo que eu sei fazer sem até roubar e fingir que está acontecendo de forma adequada. Vocês vão pegar pessoas que você pedir fazer uma flexão, manter isso aqui alinhado, em contração e sustentando, vai passar 10 segundos, a pessoa não consegue, ela perde, ela faz apneia, eu estou contraindo, eu estou conversando com vocês. Quem não, as pessoas geralmente não têm que entrar nessa menção, elas fazem apneia, elas travam, os músculos trabalham um pouco juntos. Então eu vou passando agora, não só no movimento isométrico, mas agora eu começo a entrar com movimentos que seriam os movimentos mesmo. Por exemplo, se é uma pessoa que faz arremesso,
estabilizar. Imagina, você não vai viver, você vai viver pensando que você tem que estabilizar. Tá? Aqui vão aparecer alguns exercícios. Aquela unidade interna, que são aqueles músculos bem profundos, existia pessoal, por exemplo, no dimensionário, na área lá, ainda vai trabalhar um pouquinho isolado, mas existiam propostas de se contrair isso, porque a gente não faz muito mais, tá? Não é utilizado, só fazer uma tipo histórica assim. A gente tentava treinar o paciente para contrair só o transverso do abdômen, junto, sabe assim, uma perna daquela unidade interna, transverso, motivo, períneo, contrair só essa musculatura, bem isolada. Hoje em dia, sabe, fica difícil demais fazer isso, que não funciona como a gente achava antigamente. Então, a gente não utiliza mais isso daqui de uma forma tão isolada, tá? Por que eu mantenho o slide? Porque essas coisas que acontecem aqui como forma inadequada são coisas que a gente vai observar com muita frequência acontecendo nos exercícios de estabilização quando o paciente não consegue fazer de forma adequada. O que a gente observa no mundo? A apneia. É o paciente que está fazendo aqui, e você fala, mantém o abdômen bem estável. Aí a pessoa fala assim, nunca vi isso não. Vocês vão ver amanhã, quando a gente começar a fazer as posições de estabilização, como que a gente tende a fazer a apneia. Não pode. A apneia é na hora de valsar o homem com muita pressão abdominal. Em algumas situações específicas, isso é desejado. Nesse momento não é. Então a gente tem que observar. Outra coisa, quando a gente pede para contrair o abdômen, você está lá na academia, você está lá aqui fazendo o braço, o benefício fala assim, estabiliza seu abdômen. Aí a pessoa faz isso aqui. Isso aqui é estabilizar? Não, porque ele aciona demais quem? O reto. Então isso aqui são coisas que a gente vai observar no paciente se ele está fazendo isso na hora dos exercícios de estabilização. Aquilo ali são compensações, são erros na hora da execução da estabilização, tá? Por isso que eu mantenho a ideia aqui. E aqui a gente vai ver alguns exercícios que a gente pode começar a trabalhar com o paciente. São exercícios bem tranquilos, exercícios mais leves, simplesmente fazer movimento de ponte. Devagarzinho, a gente põe a mão para sentir se essas espinhas e vidas estão levantando de forma alinhada, se eu não estou fazendo uma antiversão acentuada, ou se eu não estou com muita retroversão. Então, movimento naquela posição de gatas, se tinha posição de gatas, é horrível, mas eu chamo de gatas, tá? Movimentos que eu trabalho a elevação da minha pelve sem deixar minha lombar. Existe até uma aparelhinho chamado, foi dado no nome dele, Stabilize, que é exatamente para você levantar a perna sem mexer a coluna. Lembra que eu não quero ficar mexendo a coluna? Então você coloca ele aqui atrás, ele parece um espinho de medir pressão, você coloca, tem uma pressão X, então eu tenho que conseguir movimentar as pernas sem alterar essa pressão. Porque se eu não altero a pressão, quer dizer que a minha coluna não está movimentando. Não é isso que eu quero? Movimentar aqui, mas a minha coluna tem que fazer o quê? Ficar estável. Então, eles trabalhavam muito, hoje em dia menos, mas ainda existem essas propostas, tá? Alguns tipos de exercício, lembra que a ideia aqui é sempre manter a pelve parada. Então, eu posso até sempre, agora você põe a mãozinha aqui, olha, aqui estão tocando o transverso, mas o exercício principal aqui seria põe a mão nas espinhas inteiras, na transferior, faça um movimento, mas sem deixar que essas espinhas se desalinhem, que essas espinhas fiquem sempre em uma posição mais bonitinha, mais adequada. Então, por exemplo, eu vou esticar uma perna, mas eu não quero fazer uma antiversão da pelve. Vocês vão ver ali embaixo que quando a gente tem fraqueza de reto abdominal e a gente tenta manter a perna esticada, sustentada, a força da perna faz isso, olha. Tá vendo isso aqui puxa para baixo? Eu preciso dos oblíquos e do reto para puxar isso para cima. Se eu não tiver força adequada, eu não consigo manter essa perna alinhada.
Então a gente vai palpando para ver como que está essa movimentação. Porque eu não quero que a minha região da minha vela seja um ponto mais fixo. Então eu quero pouca movimentação durante esses exercícios. Tá? Outros exercícios, a mesma ideia. Só tirar o pé. Mas isso aqui é fácil demais. Gente, pode ser fácil para a gente. Processos são novos, tá? Mas, por exemplo, manter uma boa curvatura, coluna parada, tirar o pé do apoio requer muita força de estabilização, porque senão o peso da minha perna vai puxar essa pelve para frente. Então eu preciso dos abdominais para puxar isso para trás, da musculatura do tronco, principalmente no caso dos abdominais, para manter isso livre. Mesma coisa aqui. Aqui vocês não estão vendo, mas aqui atrás, o que ele fez para não perder principalmente a coluna? Ele colocou um elásticozinho, uma faixa elástica, ele prendeu e manteve com essa região aqui. Então ele tem que movimentar a perna sem o quê? Sem perder a coluna. E se ele aumentar a lordose dele, aquilo ali escapole da coluna dele. Então é como se fosse um feedback para ele saber que ele consegue manter a coluna na posição certa. Esse cara aqui é muito legal, ele tem exercícios excelentes no Instagram. Não sei se na hora que vocês correrem ele vai aparecer, eu acho que não. É forte, gente. Nossa, Deus, demais. Mesma coisa, exercício puro de ponte, que a maioria faz errado. De novo, na ponte. Assim como na prancha. Joelho, quadril e ombro tem que formar uma linha. Eu não posso ter aumento de lordose, eu acho que vai começar até com uma reversão. Tá? Isso daqui tem que estar bonito assim, olha. Igual essas meninas estão. Isso daqui é muito legal como referência. Você sobe com o bastão para ver se o bastão não está caindo para mim dos lados. Quando vocês olharem no material de vocês, vai estar mais claro, vocês vão ver como é que esse cara que está louco rosado. É aquela pessoa que quando vai fazer prancha, ela faz a prancha subindo isso aqui. Prancha é movimento de extensão do quadril. Então a gente começa com repressão da pelve e vem de baixo para cima, assim. Tá? Isso aqui tem que estar alinhadinho. Não é fácil como parece, não. Perfeito. Não é fácil, não. Alguns erros, isso aqui, lordose acentuada, lordose, está morrendo afogado aqui, peito, a pelve que cai para um dos lados, isso é um erro, tá? Então, por isso que ele coloca esse bastão aqui, ó, para garantir que ele está alinhado, e se ele tiver dificuldade com as duas pernas, ele vai continuar treinando com as duas pernas, se tiver mais fácil, ele vai tirar. E a pelve tende a cair. A pelve a gente sabe. Nos exercícios de prancha, existe uma graduação de intensidade. Se eu estou começando agora, flexão, aqui vai ter que abaixar um pouco mais, mas eu trabalho com flexão de joelho. Está ficando fácil, eu venho para a prancha básica. Ficou mais fácil, eu venho para a prancha alta, porque geralmente eles começam a trabalhar com movimentos de braço, movimentos de perna. Não tem a prancha, levanta uma perna, levanta um braço, eles começam agora a associar movimentos. Mesma coisa a prancha lateral. Começo com o joelho dobradinho, eu saio dessa posição e venho para essa posição. Começo com a flexão lateral e depois eu alinho o meu corpo. Tá? A gente vai ver as posições. Nesses aqui são bem legais, porque eles estão dando dicas de o que você deve observar. Olha, fique sempre na ponta do pé, apoie o cotovelo tem que alinhar com o ombro. Eles vão fazendo os alinhamentos e dando sugestões de exercícios mais difíceis. Claro, para a gente, isso aqui basta. Agora, para um atleta, isso aqui vai bastar? Não, eu preciso acrescentar mais coisas. Então, eles vão criando exercícios que vai aumentando o grau de dificuldade de cada um desses. Primeiro, estabilização, isometria, mas depois eu começo a associar a isometria com movimentos desse paciente, para tornar isso mais real, gente. Porque ninguém precisa de ficar
desse paciente até pensar em alguma coisa que ele faça. Observe o cuidado, vocês não acharam que isso é correto, vem aqui, eu vou estar até enfermeirinho, então tome cuidado. Posição de gatos, todo cutucada, assim, olha lordose. Igual aqui, olha lordose. Não é isso. E igual aqui, que tá linda, a mulher é linda, tem um corpão, mas está errado. Porque ela faz muita flexão de quadril, não pode ter. Porque se eu fizer flexão de quadril, eu vou estar trabalhando depois. Flexão de quadril não é a mesma coisa que a direção da pelve? Então eu preciso dizer depois. E ao invés de eu estar trabalhando os abdominais, eu vou dar uma ênfase muito grande aos flexores do quadril. Então eu passo para a musculatura que não é a musculatura que eu quero. Eu começo a trabalhar uma musculatura que não é a desejada. Tá? Isso aqui é muito comum. Prancha é muito comum ter rápido. Não dá papel muito rápido. Depois eu começo a trabalhar agora a mesma ideia daqueles exercícios, só que eu passo isso agora para uma superfície mais instável ou movimentos associados. De novo, eu preciso fazer isso com todo paciente meu? Claro que não, gente, vai depender da demanda do meu paciente, do tipo de coisa que o meu paciente precisa, tá? Da intensidade do exercício que o meu paciente precisa. Se ele tem movimentos que ele precisa se manter muito assim estável, eu vou ter que trabalhar com ele dessa forma. Então a gente vai progredindo, associando a estabilidade ao movimento, para que eu vá me aproximando de coisas funcionais, tá? Atividades funcionais. Eu tenho que ver o que o meu paciente precisa, que é o step down, que é muito legal. E eu vou me adaptando. Desculpa, gente, eu vou dificultando cada vez mais a atividade do meu paciente. Olha lá, nossos pilates. Ela tem que manter a prancha, enquanto ela mantém a estabilidade, ela faz força com o braço. É muita estabilidade, só ela começa a rodar o corpo inteiro. E lembrem que a estabilidade ela tem relação com a demanda do meu paciente. Eu até comentei com vocês aqueles pacientes que são cinta na hora do levantamento de peso. Aqueles pacientes, a quantidade de peso que o músculo força, que o músculo tem que gerar é muito maior do que a capacidade desse core gerar estabilização. Então, além da força, ele deve usar aquela cinta para aumentar a estabilidade da região e ele conseguir levantar aquela carga toda. Por isso que exercícios, né, no esporte, que tem muita força, eles usam aquelas cintas, tipo cinturão, eles usam aquelas cintas abdominais. Aquilo é para aumentar a estabilidade da região, porque o corpo não gosta de tanta carga que ele é capaz de gerar. Eu preciso aumentar. E parece bobo, mas isso aqui, ó, para você manter a coluna bonitinha e fazer força aqui, gente, não é fácil. Tudo bem? Aqui, ó, aqui. Depois vocês olham aqui, aquele cara que eu falei que tem uns exercícios muito legais, é esse Jacob aqui, esse Jacob. Isso é São. É um pessoal que eu sigo, assim. Esse movimento, ele é daquele cara que tá com, sabe aquela hora ele tá com bastão na pelve e depois ele tá com a pelve caída com bastão? É daquela época. Mudou o cara. Nossa, aquele menino que fazia, ele tinha um controle muscular para uma coisa, ele não podia o cara fazendo. Ele conseguia acionar músculo a músculo, era fantástico. Depois mudou. Tá meio chato, mas tem umas coisas bem interessantes também. O primeiro alguns longe, é o que eu sempre faço. E esses aqui são bem legais, esses exercícios são bem legais. Vamos aproveitando o nosso tempo para ganhar tempo, né? Quando a gente vai fazer o exercício de prancha, o que a gente precisa de observar? Primeira coisa, o cotovelo do paciente tem que estar alinhado com o ombro, tá? Então eu não quero nem na frente nem atrás. Se
vocês observarem, o ombro e o cotovelo estão alinhados. E a região torácica, ela não pode desabar entre os ombros assim, ó. Eu vou estar apoiado assim. Eu não posso fazer isso também. Eu tenho que estar assim, ó. Então, a prancha, pacientes que têm lesão no ombro, passa aperto. Hoje a gente tem que rever porque existe uma chance de estar tendo uma carga muito alta, mas é um excelente exercício de estabilização para a própria escápula. Porque nessa posição, quando vocês forem fazer, pega muito o serrátil anterior, porque o serrátil anterior não faz protrusão, isso aqui na escápula, não é assim, serrátil anterior. Na hora que você entra, se a sua coluna passa, é porque você não tem serrátil, eu preciso de serrátil para fazer isso. Então é um exercício excelente para o serrátil e é estabilizador, tá? Então eu vou ver o ombro sempre alinhado com o ombro, seja na posição de extensão, seja nessa posição. Trabalho muita estabilidade aqui. Quando eu chego na coluna, eu não posso criar uma lordose, então normalmente a gente pede o paciente já começar a sair com um pouquinho de reposição, prende o barriga um pouquinho no bumbum e eleva. Quando ele eleva, isso daqui dele tem que estar com um bom alinhamento. Claro, isso um pouco mais assim. Mas o que eu não posso deixar é olhar e ver que o quadril do paciente está com um pouco de flexão. Sabe quando as pessoas fazem prancha e o bumbum fica meio alto? É o que eu mais vejo na academia como erro de técnica, tá? Quando a gente faz prancha, a gente quer essa ideia aqui. Ombro, aqui vai estar o meu quadril e aqui no membro inferior. Claro que existe a lordose, que é uma lordose fisiológica, eu preciso dela. Eu quero isso terminado assim na minha prancha. Uma coisa que a gente vê muito na prancha é o paciente fazendo assim. Vocês vão ver que o quadril dele fica ligeiramente elevado. Fica assim, a pessoa está meio assim, parece que ela está tipo fazendo assim. Não tanto, é óbvio, mas parece que a pessoa fica dessa forma. Ou, outro erro que a gente vai ver é quando a pessoa lordosa, que ela vem com os mãos sobe e isso desce. Isso a gente não quer, porque essa lordose vai representar também flexão de quadril, que é uma flexão de quadril que eu não quero. Porque eu não quero que isso seja mantido com flexores de quadril. Eu quero que isso seja mantido por essa tensão. A ideia é essa. Vou abdominal puxando para cá. Aqui no meu isquios puxando para cá, para manter minha pelve estável. Quando eu venho para essas posições aqui, na verdade, o que eu tenho não é mais o abdominal vai puxar um pouquinho, mas quem vai puxar com uma força muito grande aqui, ó, são os flexores do quadril. Aqui em cima, se isso sobe, vai ter aqui flexores de quadril, não dá para fazer exercício. Eu perco completamente essa ideia aqui, tá vendo? Quando a gente faz ponte, movimento de ponte, exatamente o mesmo músculo, exatamente a mesma musculatura. Glúteo e isquios. Na ponte eu consigo até excluir isquios, eu faço ponte e pego glúteo e abdominais. De novo, não quero flexão de quadril, não quero lordose lombar. A mecânica é a mesma. São os mesmos músculos que estavam sendo trabalhados em posições diferentes. Claro que na frente eu consigo pegar os superiores, eu consigo estender, eu pego principalmente os músculos anteriores. Quando eu faço ponte, eu vou pegar os músculos anteriores e posteriores. Quando eu faço a prancha, por exemplo, eu consigo pegar uma coisa que quando eu estou fazendo a ponte, a gente pega menos. É uma coisa muito legal. Eu gosto de montar assim. Tá vendo que a menina fez um movimento bonito de ponte aqui? Sabia que nesse movimento a gente consegue trabalhar muito altíssimo do
Imagina para subir aqui. Eu tenho que fazer isso, olha, meu abdômen me puxa, meu glúteo me puxa e eu subo. Glúteo e abdômen, igual eu estou aqui. Se eu colocar uma resistência para ela levantar, olha o ombro dela, está do lado do corpo, tá? O ombro dela também fez qual o movimento do ombro dela aqui? Foi para trás. Então, fez uma extensão. Isso é uma extensão. Se eu colocar resistência para ela levantar a pelve dela, eu vou precisar dos músculos extensores do ombro empurrando o chão como se fosse um ponto de apoio. Aqui, ó. Então, isso é um jeito de eu trabalhar o ombro de uma forma indireta. Por exemplo, você está com muita dor no ombro, ele está com uma lesão no ombro, está com medo de fazer exercício, e eu não sei como o paciente não quer fazer, tá? Vou fazer ponte. Você acha, vocês nem sabiam, mas você acha que o paciente vai atinar que isso daqui é a mesma coisa que isso aqui? Amanhã vocês vão ver isso lá. É muito interessante essa ideia. E quem traz isso um pouquinho para a gente são as técnicas de PNF que a gente vai falar mais para frente. Aonde eu trabalho a força de uma forma mais indireta, mais à distância, com movimentos que o meu corpo não pensa sobre ele. Eu me engano no meu cérebro. Acho que eu já contei isso para vocês, paciente de mobilidade, paciente que não conseguia rodar a cervical. O paciente já vai ter escola. Não, mas olha, eu não consigo. Nossa, eu não consigo mexer, né? Não consigo fazer nada, não consigo alongar. Beleza, faço sentido. Falou, nós não vamos mexer com a cabeça hoje. Hoje nós vamos fazer. Pega um ponto fixo, o paciente olhar no ponto fixo. E agora você vai fazer porque o seu olhar no ponto fixo, você vai rodar todo assim. Isso aqui não é rotação cervical, não? Se eu estar de frente para você, eu estou assim. E o paciente faz. Aí você treina isso 2, 3 vezes para cada lado. Movimento para isso o paciente tem. Aí você fala, agora vamos trabalhar com a cervical. Ai, mas minha cervical não consigo mexer. Entende isso? O cérebro, ele aprende assim. Esse movimento foi problema para mim. Esse paciente, esse movimento me lesionou. O que o cérebro faz? Não faça esse movimento. Só que ele não consegue transportar isso. É um problema para quem sabe isso. Para quem não sabe, é uma solução. Então, tem pacientes que você pega o ombro para fazer isso, o paciente morre de dor. Mas na hora que você pega, então a gente não vai mexer o ombro, quero o seu movimento, seu pulmão para trás. Isso aqui não é a mesma coisa, não? E o paciente consegue entender isso. A gente tinha antigamente, a gente tinha levar para a gente volta para esse projeto aqui do lugar. Chamava grupo de coluna, mas tem tudo quanto é tipo de paciente. Era um paciente que estava ou na fila da espera, para entrar na maternidade, ou aquele paciente que estava bem evoluído, mas ainda tinha muito medo de ter alta. A gente punha nesse grupo, era 2 vezes por semana, fazer exercício durante 45 minutos, e eram exercícios globais, não era nada específico. Então, trabalhava coordenação motora, trabalhava estabilidade, um pouco de força de músculos importantes, de quadríceps, era assim, os meninos bolavam. E a gente tinha uma paciente lá que ela falava que não podia levantar a perna porque a coluna doía demais. Aí um dia lá, fazendo exercício, colocar a perna para cima, às vezes se ilude como mulher, aí ela levantou e fez isso. E ficou nessa posição aqui. Essa posição aqui me alivia muito. Gente, isso não é a mesma coisa que deitar com as pernas para cima, não? Mas o que acontece com o cérebro dela? Por algum motivo, no momento inicial da lesão, provavelmente foi levantando a perna. Aí o cérebro faz o quê? Levantar a perna é problema, ele vai bloquear isso. Então a gente, como fisioterapeuta, tem que saber uma segunda alternativa. Como eu movimento uma área, sem o paciente saber que eu estou movimentando. Por exemplo, outra coisa dessas posições assim, a gente não aqui, né? Mas, por exemplo, para trabalhar rotação interna e externa do ombro. Olha uma coisa.
Eu estou deitada aqui com os 2 dedos dobrados, tá? Sabe aqueles exercícios que a gente faz assim no chão? Quando eu faço isso, eu estou aumentando essa distância, olha. Isso daqui vai representar rotações no meu ombro e abdução horizontal. E daqui representa uma abdução com rotação mais interna. Eu vou trabalhar com o paciente aqui. E ele não vai dar conta que eu estou trabalhando com esse exercício de ombro. Se eu fizer resistência, ele vai ter que fazer força como ele põe força aqui. Se eu fizer uma resistência, ele vai ter que ter peso no pé, o paciente tem dificuldade de fazer descarga de peso no primeiro, porque ele quebrou a perna e acha que se fizer peso no pé, vai quebrar tudo de novo. Então, tem um monte de gente assim. Aqui, se eu for uma resistência, supondo que fosse uma resistência aqui, para ele levantar, ele tem que empurrar o chão. Se eu quero que ele fique em apoio unipodal, mais peso ainda vai nessa perna. Então, a gente tem que começar a abrir a mente que o exercício ele não precisa ser aquele exercício que eu movimento classicamente a região para parecer que é um exercício tal. A gente vai pelas beiradas, igual o mingau, pelas beiradas. A gente vai devagarzinho pegando por outros movimentos. Isso é um tipo de visão que tem aumentado muito no meio. Esse trabalho mais indireto, que o paciente consegue trabalhar a região sem ficar tão focado, principalmente se sente dor para fazer aquele movimento. Então, é muito legal esse tipo de exercício. Tem um pessoal bem forte nessa direção. Após que eu estou fazendo, eu fui para um curso desse tipo que a gente fez aqui, mas foi só no final de semana. Eu acho que eles vão propor muito nessa direção, porque me pareceu bem interessante. Tudo bem? Então, a gente vai levar o nosso movimento. Então, na hora que a gente faz a ponte, eu preciso observar esse mão, e eu quero isso daqui. Mesma coisa quando a gente estiver fazendo o movimento de ponte. Eu começo deitado, e aqui vai ter uns detalhes, e eu quero passar para essa posição agora. Isso daqui. E de novo, os músculos que eu vou acionar são esses, olha. Aqui eu tenho isso. E aqui eu tenho isso. Nesse exercício, eu posso tanto contrair da ínfase e pegar só glúteo, como eu posso também trabalhar um pouquinho os isquios. Só que para trabalhar os isquios, eu vou precisar de uma quantidade maior. A ideia vai ser só um ponto de flexão no joelho, tá? Isso é errado, interessante, gente. Eu esqueci de desenhar o joelho. Se eu tiver o joelho bem dobrado, deixa eu dar uma íntima. Se eu tiver esse joelho bem dobrado, eu pego só muito. Por que eu pego só muito? Porque eu vou ter um encurtamento dos isquios. Eu fico tão encurtado que ele não consegue gerar força. Se eu fizer isso com o joelho mais aberto, o que acontece? Além do glúteo, eu consigo pegar também um pouco mais os isquios. E aí vai depender do que quer esse paciente, tá? Mas pode ser feito da mesma forma. Quanto mais extensão de joelho, mais eu pego os isquios. Quanto mais flexão de joelho, mais eu retiro os isquios. Vai depender daquilo que eu quero pegar. Aqui está intermediário, eu estou pegando muito glúteo e um pouquinho de isquios. Se eu fizer com a perna, aqui ela está bem mais aberta, tá vendo? Aqui eu estou pegando glúteo e isquios. Tá, isso está falando de a gente trabalhar. Tudo bem? Show.
Então, amanhã, o que a gente vai fazer? A gente vai para o laboratório, a gente vai trabalhar, a gente vai testar, você fazendo a gente, para a gente poder fazer bonitinho, os exercícios, a avaliação de estabilização. A gente vai trabalhar os exercícios de estabilização, mas a gente vai começar a ver alguma coisa de força. Porque eu vou ver como que eu posso fazer, mas o interessante é que a gente faça isso associado ao exercício de força, para que a força exercida pelos estabilizadores seja adequada com a carga que eu estou trabalhando. Se eu levanto 2 quilos, é uma estabilização. Se eu levanto 10 quilos, vocês concordam que é outra força de estabilização? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho alguns exercícios de fortalecimento. Até se vocês quiserem, na academia eu vejo